Olá. Segundo a Polícia Militar, na cidade de São Paulo existem pelo menos 440 locais públicos onde acontecem os pancadões, como são chamados os bailes funks, com a presença de jovens. Uma lei na capital define regras contra o som alto durante a realização dessas festas nas ruas. Agora, um projeto de lei na Assembleia Legislativa prevê levar a medida para todo o Estado. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Os deputados Coronel Camilo, do PSD, e Coronel Telhada, do PSDB, ambos são os autores do projeto. Henrique Deloste, presidente da Associação de Moradores da Brasilândia e Cachoeirinha, e o Major PM Maurício de Araújo, do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Nos pancadões, os donos dos carros parecem até disputar quem tem o equipamento mais potente e o som mais pesado. Os autores do projeto defendem multas pesadas aos infratores. Um carro ou carros estacionados na via pública com alto-falantes potentes e pronto. Tem início o baile funk, ou mais popularmente, o pancadão. Geralmente organizado pelas redes sociais, dominam o cenário principalmente de periferias. Uma onda que já dura alguns anos e cobre todo o país. O barulho madrugada adentro irrita a vizinhança, que também costuma reclamar que nestas festas há consumo de drogas, venda de bebida alcoólica a menores, além do atentado ao pudor e da incitação à violência, sem contar a obstrução da rua. O risco à saúde por causa da poluição sonora também é fato. Quem já vive estressado pelo trânsito, por exemplo, pode somar mais esta agravante. O excesso de ruídos provoca efeitos negativos sobre o sistema auditivo, alterações comportamentais e orgânicas como insônia, estresse, agressividade, perda de concentração e queda no rendimento do trabalho e no estudo. Mas e a solução? Por todo o país, iniciativas de lei tentam regular estas festas ao ar livre, equacionar o direito de se reunir e da livre manifestação cultural, ao direito ao sossego e ao silêncio público não é tarefa fácil. Na capital paulista, a Prefeitura e Polícia Militar dividiram a cidade em 11 territórios. A ideia é realizar 2 bailes por mês nestes locais, considerados mais adequados, como parques e campos de futebol. Na Assembleia Legislativa, tramita o projeto de Lei 455 de 2015, que prevê que os veículos estacionados nas vias públicas ou mesmo particulares em vias rebaixadas ficam proibidos de emitir ruídos sonoros de alto nível, conforme já previsto em legislação. A multa inicial pelo descumprimento seria de R$1.000 e dobraria na primeira reincidência. E se o descumprimento prosseguisse, seria quadruplicada. Coronel Camilo, nós temos a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que determina que é crime causar poluição de qualquer natureza, em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde humana. Temos a Lei das Contravenções Penais, de 1941, que tipifica a conduta de quem perturba o trabalho e o sossego alheios. O que é um som excessivo? Então vamos lá. Primeiro vamos deixar bem claro para todos que a minha intenção e do Coronel Telhada não é contra nenhum gênero musical. Porque lá ele está mais associado ao funk, porque infelizmente o funk tem sido usado com letras que são apologias ao crime e são os mais usados, né, nos pancadões, ou seja, nesses shows na rua. O samba também é muito usado. Deixar bem claro também que se deve trabalhar em 2 linhas. Eu tenho que respeitar o direito de quem quer dormir, mas ao mesmo tempo a prefeitura, principalmente, tem que criar espaços para a juventude se divertir. Isso está acontecendo porque os jovens também não têm espaço para se divertir. Então vamos lá, o som alto, dependendo da área da cidade, dependendo se for residencial, se for área industrial, se for área comercial, você tem um número de decibéis. Tá? Mas o que acontece é que nesses bailes funk se ultrapassa muito isso. Só para ter uma ideia, nós fizemos aí um teste com um desses caminhões de som. Um detalhe, só uma curiosidade, era uma van. A van custava em torno de 40, 50 mil reais, o preço do automóvel, e tinha mais de 80 mil reais em equipamentos de som instalado na van. Ou seja, e chegava ao absurdo de 115 a quase 116 decibéis. O normal, nós conversamos, é 60, e cada grau pode causar aí é muito forte, né? Cada aumento, cada 70, 80, você começa a ter perda auditiva se você ficar muito tempo.
Mas vamos falar um pouquinho Então, cada área da cidade tem um limite. Isso está regrado, inclusive, no plano da cidade, cada cidade tem. Agora, qual é a dificuldade, né? Tanto no ambiental, que é a parte penal, quanto na contravenção? É de se provar o crime, de se ter perícia. Então, o que nós estamos propondo é uma maneira muito mais fácil de resolver o problema, que é pela área administrativa. Ou seja, se constatar lá, por que é difícil? Porque as testemunhas não vão, né? Por exemplo, a contravenção penal, perturbação do sossego, a polícia é chamada, ela fala, preciso que vocês dois vão até a delegacia para constatar que o som está alto. E a maioria das pessoas não querem, até por medo de represália. E a lei se propõe trabalhar na parte administrativa, ou seja, chegou lá, constatou o som, independente de alguém testemunhar ou não. A polícia vai com decibelímetro, por exemplo, lógico, regulado pelo Inmetro e tal, constatou um som alto, multa o veículo, ou pede no primeiro momento para o veículo parar com o som. Não parou, multa o veículo. Mesmo assim, o veículo não quer parar, eles não querem parar, apreende o veículo. Então, é essa possibilidade que é uma parte administrativa e é quando o show está começando, ainda não é um pancadão. Deixar bem claro também, o que é pancadão na nossa visão? É quando perdeu o controle. Seja um show de samba, seja de funk, seja de reggae, seja do que for. A hora que perdeu o controle, som muito alto, bebida, porque como começa isso, né? Para ficar bem claro, começa com som alto, problema de postura municipal. Bebida na rua para maiores, não é crime, postura municipal, comércio regular. Show na rua, não é crime, depende da autorização da prefeitura, é uma infração municipal. Só que isso não progride e isso não acontece, a prefeitura acaba não intervindo, acaba virando um problema de polícia, porque nisso entra droga, bebida para menores, sexo com menores, vira confusão, que aí sim a gente chama de pancadão. Então, qual é a nossa intenção? É dar braços, ou seja, uma ferramenta a mais para o Estado agora, vai depender de prefeitura, porque a polícia, se for chamada no início do pancadão e agir, é abuso de autoridade. Ela não tem competência legal para prender um veículo parado com som alto. Pela lei de trânsito, só se ele estiver em movimento. Pelo crime ambiental, tem que provar com perícia que está causando lesão. Contravenção precisa de testemunha. Então, ele simplesmente, como a população gostaria, chegar lá e apreender o veículo, não pode. Essa lei vai permitir isso. Deputado Coronel Telhado, essa medida já funciona na cidade de São Paulo. O que é que tem de positivo na medida paulistana, que deve ser seguido nessa medida estadual? E o que é que tem de negativo que precisaria ser aprimorado a partir da lei dos senhores? Olha, eu gostaria de deixar bem claro que quando nós estávamos na ativa na Polícia Militar, o Coronel Camilo e eu sempre trabalhamos muito forte contra a desordem urbana. A desordem urbana é uma coisa que começa com um show, começa com uma pichação, começa com uma venda de produto irregular. Isso aí gera um problema que acaba se tornando um crime. Então a gente tem que combater o problema no seu nascedouro, para que se evite um problema maior. O Coronel Camilo, quando estava na Câmara Municipal, junto com o Capitão Conte Lopes, ele fez uma lei parecida com essa, que foi sancionada pelo prefeito. Inclusive, a regulamentação também está transitando, e não existe. Já foi regulamentada, mas a gente nota que a prefeitura tem um certo receio em realmente realizar as ações que devem ser realizadas, como ele mesmo falou, não só na parte de venda de bebidas, na parte de fiscalização de estabelecimentos. Tem outra lei do Floriano Pêssaro que fala de venda de bebidas em lojas de conveniência. Também não há fiscalização. Então a fiscalização que a prefeitura, não é crítica, não estou criticando ninguém, é a realidade. A fiscalização que a prefeitura poderia exercer, inclusive, fortemente, até do apoio da Guarda Municipal, não é feita. Então, quando há o problema na rua, quem é acionado é a Polícia Militar. E a Polícia Militar até agora não tem como agir diretamente no problema. Com essa lei que o Coronel Camilo criou e me autorizou a entrar de coautor na sua lei, que aliás é nossa linha de trabalho, que é justamente na segurança pública, vai permitir que o policial militar possa agir legitimamente e até atendendo o anseio da população. Porque a população, quando chama o policial, ela quer ver o policial agir. E, infelizmente, devido às nossas leis fracas, o policial chega no local, ele não tem como agir do jeito que a população quer. Ou seja, cessando o barulho, apreendendo o veículo, dispersando aquele problema. E o que acontece é isso, essa falta de uma legislação específica permite que essa pessoa chegue num determinado local, faça um barulho ali, um som, atraia multidões e, além disso, não só a perturbação do sossego, mas nós temos o tráfico de entorpecente, nós temos uma exploração de menores, você vê as imagens aí, não sei dizer se essas meninas que aparecem nas imagens são maior ou menor de idade, mas nós temos constatação de muitas menores de idade no local, sexo explícito. Então, aí gera uma série de problemas que a Polícia Militar acaba ficando de mãos atadas. Se der tudo certo, essa lei for aprovada aqui
e sancionada, nós temos certeza que a Polícia Militar vai poder agir diretamente mais no cerne do problema. E com certeza a população vai ter um retorno nos seus anseios. Qual o maior anseio da população hoje? É um pouco de paz. Porque quem mora perto de um problema desse do chamado pancadão acaba tendo uma situação terrível, porque principalmente chegando no final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, vira um inferno a vida da pessoa. Isso independente de classe social, porque a pessoa, isso acontece em comunidade, que nem nós temos um amigo aqui da Brasilândia, o coronel que comanda Santa Amaro. Não, ao contrário, no centro de São Paulo nós temos esses problemas, no Morumbi nós temos esse problema. Então o problema é que, diga-se de passagem, não acontece, né, Camilo, só na cidade de São Paulo. Hoje no interior, são inúmeros os e-mails que o coronel Camilo e eu recebemos com reclamações de pancadões. Porque hoje todo mundo se sentindo o direito de ter um carro com som, abrir o som no meio da rua, fazer a maior desordem e achar que está certo. E quando a polícia vai agir, a polícia é truculenta, a polícia age na ilegitimidade e o policial acaba ficando... E pior, uma coisa pior que a gente nunca dá atenção. O policial, quando ele é desviado para atender esse tipo de desordem urbana, ele acaba deixando de fiscalizar, acaba deixando de combater um crime que poderia ser evitado, porque ele é desviado da sua função, ele é deslocado da sua função para atender uma desordem urbana. E o crime muitas vezes pode acontecer nesse momento. Então nós temos uma série de problemas que surgem como o cidadão chegando na rua, abrindo o carro, fazendo essa desordem total, e a partir daí nós temos desenrolar de uma série de providências que a Polícia Militar fica muitas vezes de mãos amarradas para poder agir. Henrique, para a Associação dos Moradores da Brasilândia e da Cachoeirinha, como é que essa questão deve ser tratada? Bom, primeiro, eu acho assim, eu acho legal a lei, eu acho que é uma lei legal, porque a gente é a favor do que é legalizado, né? Eu sou a favor da legalização e contra a repressão. Porque assim, a gente sendo da periferia, conhece bem a periferia, a gente sabe também que existe a falta de entretenimento, existe a falta de investimento na questão da cultura. Eu digo assim, porque se na gestão Kassab, por exemplo, Serra, eu acho que o coronel era... Acho que o senhor era o comandante, se eu não me engano, nessa gestão, né? Quer dizer, então não teve investimento na cultura, na região, não teve nenhum investimento na gestão Kassab e na gestão Serra. E, além do mais, as reivindicações das instituições em prol do entretenimento da comunidade não eram atendidas, eram indeferidas e tal. Então, quer dizer, tudo coisa que também sobra para a Polícia Militar. A Polícia Militar cumpre, faz o papel dela, né? Quer manter a ordem, né? Então é assim, então tem essa situação. Eu acho assim, a lei, ela é legal, mas precisa ver a contrapartida, aí a contrapartida. É isso aí, né? Eu não vejo a contrapartida na lei, eu acho que a lei é legal. Tem a questão da diversão. Agora, qual é a mensagem que o pancadão quer passar? O deputado Camilo chamou a atenção para a questão dos carros em movimento. Aí não tem o que fazer, porque aí é uma questão de lei federal, é o Código de Trânsito brasileiro. A gente vê muitos carros em movimento com funk em alto som. Que mensagem é essa que quer ser passada por essas pessoas que fazem essa ostentação? Aí que está. O funk, tudo tem seu lado legal e tem seu lado... O funk também tem um lado cultural, um lado bom, mas acaba misturando o lado ruim com o lado bom, aí torna-se bagunça, né? A gente é contra, a gente não é a favor, de fato, da baderna, a gente é a favor do que é legal. É tanto que lá, foi colocado aí a questão dessa organização da prefeitura, 2 vezes no mês, né, a realização. Está dando certo na região da Brasilândia, está sendo promovido lá, até foi a gente... teve essa iniciativa junto com a Supervisão de Cultura da Subfreguesia Brasilândia, o Supervisor de Cultura acatou. Já está sendo feita a 4ª edição do funk, inclusive tem uma agora sábado, né, de forma legalizada e está funcionando, né. Por outro lado, está tendo um pouquinho de falha, porque tem secretaria que não está dando aquele suporte. Quer dizer, já fica meio... Então, assim, eu acho que é o lado legalizado, é questão de legalizar que funciona. Major Maurício, o Henrique está se referindo a essa divisão territorial que foi feita na cidade de São Paulo, são 11 territórios, com a realização de 2 bailes por semana, é isso? Como é que tem funcionado isso? Bom, toda vez que você tem uma organização, a coisa ela flui muito melhor. Como foi o posicionamento da Polícia Militar, ele vai ao encontro do que os deputados falaram, do que o nosso representante da comunidade fala, que é justamente o seguinte: o direito do povo de se divertir, ele é garantido por lei e é o que a Polícia Militar quer, inclusive, proteger. Só que o que acontece? Quando você tem uma falta de engajamento de todos os órgãos que deveriam atuar nessa situação, porque, veja, é uma situação multidisciplinar. O que acontece é que tudo resulta, infelizmente, na atuação da Polícia Militar, por falhas no meio do caminho de uma série de coisas.
Quando você organiza, quando você faz a diversão da população, a diversão popular através dos bailes, sejam de funk, sertanejo, qualquer tipo de baile, o que a gente prevê, o que a gente se preocupa? Que a população, existe um número de pessoas aglomeradas num determinado local, esse número de pessoas, eles devem ir para lá, se divertirem de forma segura, de forma sadia, e ao passo que, ao irem para casa à noite, realmente chegarem à noite em segurança. Então, isso é o que todos querem. Agora, a partir do momento que você tem uma desorganização, você tem uma falta de engajamento de todos os órgãos, você tem algumas pessoas, como o nosso representante da comunidade bem falou, o baile, ele é bom, ele é bacana, ele passa uma mensagem, ele tem toda uma cultura atrás de cada estilo musical, porém tem sempre um ou outro que quer fazer o diferente, ele quer fazer o errado. Isso é uma questão de educação da população. Então, quando você tem essa desordem, acaba sendo acionada a Polícia Militar. Quando nós chegamos no baile, por exemplo, já está instalada uma desorganização. Então, as pessoas já estão fazendo as coisas, todas as irregularidades que ali já existem. Quando você tenta atuar, obviamente, existe uma reação contrária dessa população, e aí acaba se chegando ao que a gente não quer, que é agir com energia, agir com força, numa coisa que era para a gente estar protegendo essa população para se divertir naquele local. Então, esse é a grande questão. A partir do momento que você tem uma organização, você tem um local determinado, você tem hora para começar e para acabar, e isso é uma coisa que atualmente a gente vê de alguma parte da população que isso é visto como uma coisa errada. Não, nós não temos que ter hora para acabar, nós não temos... Não, ao contrário, nós estamos vivendo um momento de inversão de valores que isso precisa acabar, através da educação da população, para a gente ter um posicionamento correto. E mais do que correto, um posicionamento esperado pela população, que é de a gente, inclusive, fornecer o policiamento para os bailes, e não chegar lá para acabar com o baile. Nessa sistemática que foi adotada, com a divisão da cidade de São Paulo em 11 territórios, as festas têm horário para começar e acabar. É assim que está funcionando? Isso mesmo. Bom, deixar bem claro que essa é uma atitude fantástica. Engajamento da Secretaria de Segurança Pública, né? Está de parabéns aqui o nosso secretário Alexandre de Moraes, está de parabéns à Prefeitura porque como o Major Maurício falou, quando você tem um mínimo de organização, você não deixa progredir para o lado do crime. Ou se for, pelo menos está bem mitigado, a gente consegue intervir. Então, é importante o que o nosso Henrique falou, a Prefeitura, o Poder Público tem que criar espaço para os jovens se divertir. Só que é bem simples e é simples assim como eu vou falar. Ou seja, o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Isso é democracia. Então, assim, tem direito de se divertir? Tem. Mas as pessoas que estão ali em volta têm direito de dormir, para trabalhar no dia seguinte. Então, os espaços, por isso que o mínimo de organização é bom, porque aí a Prefeitura escolhe um espaço onde possa fazer a festa e até que horário pode. Quando tem um mínimo de organização, como o Coronel Telhada falou, a polícia não vai intervir. No começo ela não pode intervir, porque ela não tem competência. Vai ter com o nosso projeto, mas hoje não tem, porque são infrações administrativas. Quando chama a polícia, ela não vai, porque não é um caso de emergência. Infelizmente, som alto não é emergência. Som alto é uma uma vida em risco na ponta da linha. Então ele não vai no primeiro momento. Isso, né? A população não consegue entender isso. E o que é mais importante, quando não se toma providência no início, então no início a polícia não pode agir porque não é sua competência. Quando isso vira uma baderna, que é o pancadão, que aí começa a ter o crime que o Telhada falou, ou seja, começa a ter sexo, droga, as pessoas já estão com os ânimos acirrados, já estão embriagadas, já é 3, 4 horas da manhã, e a polícia é chamada, aí ela vai por quê? Porque aí tem crime. Só que antes ela não pode ir. O que nós estamos fazendo é muito importante por isso. Ela vai poder ir antes. Né? E quando ela chega de madrugada, quando ele falou, as pessoas querem que a polícia seja firme e faça a intervenção. As pessoas jogam, né? O pessoal da comunidade joga as pedras, cerveja, está todo mundo embriagado, enfrenta a polícia usa os meios não letais, o que é? Gás-pimenta, bomba de efeito moral, e num extremo usa bala de borracha, infelizmente. Para quê? Para poder voltar à normalidade aquela comunidade. Então, o mínimo de organização é necessário e é de bom grado, aí vem num bom momento. Deputado Coronel Telhada, então, se essa lei for aprovada, a polícia poderá chegar ao local, poderá ser chamada pela população no caso de som alto, ou ela já estará presente já de forma preventiva para que isso não ocorra? Ela poderá ser chamada no local pelo 90,
como ela poderá também, durante o patrulhamento, se deparar com um problema, ele vai tomar as providências necessárias. Mas é interessante tudo que a gente está conversando aqui, porque a população muitas vezes não entende a situação da polícia. O cidadão chama o policial por causa do som alto, não há crime, como o Coronel Camilo falou. O máximo que o policial pode falar, amigo, dá para você abaixar o som, por favor? Pois não, senhor.